Olá amigos, eu sou o Walter Goodball e estou aqui para apresentar para vocês a continuação do vídeo Origens, História, Princípios, Objetivos e Regras do Goodball. E esse aqui é o vídeo número 5, o vídeo que vai falar dos personagens principais do Goodball, que são os jogadores, as nossas petecas, bolinha, bolita. Venham conhecer quem são os jogadores do Goodball, futebol de bolinhas. Nós temos 4 tipos de jogadores: arqueiro-gol, os zagueiros, meio-campistas ou laterais, e nós temos os atacantes. Lembrando que no Goodball, as bolinhas de gude, petecas, quando entram no campo do Goodball, elas viram jogadores, e nós que as movimentamos somos os técnicos. Então nunca confundir jogador, que são as bolinhas que estão dentro do campo, com quem joga. Quem joga Goodball é técnico de Goodball. Vem comigo e curtam um a um os tipos de jogadores que existem no Goodball. Então vamos falar do arqueiro-gol, e para isso nós vamos usar 3 times de cor permanente, importados. E aí vem o time branco, e quem surge na armação como primeiro jogador? O mais importante do Goodball, da cor branca, para que não haja diferença. O time verde, por exemplo, que jogasse com o arqueiro-gol verde, ele ficaria mais escondido no campo do Goodball. Então, o arqueiro-gol, uma das primeiras características dele é a cor. Ele é branco para qualquer time. Ele é o menor jogador, porque ele é o alvo principal do jogo. Ele tem o nome de arqueiro, porque é o goleiro do jogo, é o goleiro do time. E é o gol do jogo. Nós jogamos com o intuito de tocar no arqueiro-gol do nosso adversário. Toda vez que nós tocamos no arqueiro-gol do nosso adversário com o jogador apto a fazer gol, é gol. Ele é o único jogador que tem posição inicial definida, que é a marca inicial do arqueiro-gol, que fica dentro da pequena área, bem no centro da linha de fundo. Pessoal, o arqueiro-gol se movimenta na área penal, ou seja, na pequena e na grande área. Mas vamos falar sobre a possibilidade de um arqueiro-gol ser colocado para fora de campo. E como pode ser isso? Você tira um jogador que está no seu campo de defesa e nessa jogada você consegue calcular que o jogador do adversário toque no arqueiro-gol e o desloque para fora do campo, obrigando que a próxima jogada do teu adversário seja repor o arqueiro-gol para dentro do campo, mais especificamente para dentro da área penal. Mas se nessa jogada, em vez de colocar o arqueiro-gol para fora do campo, teu adversário colocar o teu arqueiro-gol para dentro do campo, na próxima jogada o arqueiro-gol não é obrigado a voltar para a área penal. O arqueiro-gol pode ser usado na cobrança de 3 infrações: penalidade máxima, estouro de tempo e falta de armação. Porque nesse tipo de infração, os jogadores ficam fora de campo. Na disputa de penalidade máxima, de cobrança de penalidade máxima, o arqueiro-gol é o último jogador a ser usado, e na persistência do empate, depois de todos os jogadores terem batido, só ele vai poder ser usado para a cobrança que vai definir quem é o vencedor do jogo. Não esqueça, um arqueiro-gol, quando movimentado pelo seu técnico, não pode tocar em nenhum jogador, nem do adversário ou em seu próprio jogador, porque isso caracterizaria o gol contra. Por fim, quero lembrar que o arqueiro-gol só tem um reserva. Ele pode fazer quanta substituição precisar por quebra do arqueiro-gol. A substituição por quebra do arqueiro-gol não conta como substituição no Goodball. Bem, agora que nós aprendemos um pouco sobre os arqueiro-gol, vamos logo falar sobre os zagueiros, os maiores jogadores do jogo, as maiores bolinhas. Aqui no passado nós chamávamos de ponteiras. Elas são maiores com a finalidade de defender o arqueiro-gol, protegê-lo. 4 times de cor personalizada para mostrar. Primeiro os dourados. Olha esses zagueiros lá, hein? Os 5 primeiros jogadores são os zagueiros. Como vocês viram, olha o tamanho deles. Eles são os jogadores maiores do time. Os zagueiros azul. Temos também os zagueiros da cor branca. E em seguida vai aparecer agora um time que é a sensação aqui no salão do Goodball, vermelho e preto. Esses times são de cor personalizadas. Vamos assistir um vídeo que fala mais um pouco sobre os zagueiros. E lá vem agora os maiores, os macetões aí, como a gente diz aqui, as ponteiras, os zagueiros. Os zagueiros, eles geralmente ficam aí na frente da grande área, dependendo de cada técnico, que são as pessoas que jogam Goodball. Ficam aí, adivinha, para proteger o arqueiro-gol. Elas são também muito bem usadas para bater pênalti. No máximo, um time só pode ter em campo 5 zagueiros. Só os zagueiros, e o arqueiro-gol tem essa regra de quantidade de jogadores em campo. Então, zagueiro, você só pode ter 5. Os zagueiros se movimentam por
todo o campo. Movimentação é por todo o campo. Mas eles não podem, na armação, no início e reinício do jogo, estar dentro da área penal, na área de escanteio. Não podem estar tocando no círculo central, a não ser que sejam zagueiros que vão bater centro, que é um engano pensar que só se bate centro com um atacante. E também não podem estar tocando na linha de meio de campo. Importante lembrar que o zagueiro possui 2 reservas. Ou seja, quando você compra um time de futebol, dentro do pacotezinho vem 2 zagueiros de reserva. Bom, pessoal, também tem um outro fator importante sobre os jogadores de futebol. Todos os jogadores, eles têm um intervalo no tamanho deles. Então, o atacante, eu posso ter 4 tipos de tamanho de atacante. Eu posso jogar com um atacante bem pequeno. Falar do zagueiro, né? Do zagueiro, eu posso ter 3 tamanhos diferentes dentro de zagueiro. Mas é claro que um jogador de futebol, se ele puder escolher, ele vai escolher um time que o zagueiro é o maior, que é o maior do padrão. E geralmente os zagueiros maiores são das bolinhas importadas. Bom, pessoal, agora que nós já sabemos um pouco sobre os zagueiros, vamos logo entrar nos laterais ou meio-campistas, porque esses jogadores eles têm essa qualidade, eles podem ser usados como meio-campistas ou laterais, jogadores de tamanho intermediário, muito usados na zaga junto com os zagueiros. Por padrão, os times do futebol eles têm a seguinte formação: 1 arqueiro-gol, 5 zagueiro, 2 lateral ou meia-campista, e nós temos também 3 atacantes. Mas é um padrão que pode ser modificado por cada técnico. Por uma questão de definição tática, de esquema de jogo, você pode modificar isso. Mas olha, eu quero dizer para você que os laterais, a movimentação é idêntica dos zagueiros, eles se movimentam por todos os lugares, as restrições na armação são as mesmas. E o que eu vou só acrescentar sobre o lateral para vocês é um vídeo que nós temos aí para apresentar sobre os laterais ou meio-campista, como vocês vão ver agora. Agora vocês vão conhecer os jogadores do meio de campo ou lateral, depende de onde você armar. Por exemplo, o Edinaldo acabou de armar como jogadores de meio de campo, eles são jogadores de tamanho intermediário. Bom, amigos, agora que nós já conhecemos também um pouco sobre os laterais e meio-campista, vamos chegar agora nos jogadores que são mais usados para fazer gol, que são os atacantes. No futebol, por padrão, nós temos 3 atacantes, mas no futebol você pode jogar com 5 atacantes, se quiser. No futebol, os atacantes exercem funções muito importantes. Além de ser os jogadores que mais são usados em busca de atingir o arqueiro-gol, por serem menores, a partir do momento que eles passam do meio de campo, que eles se tornam aptos ao arqueiro-gol, eles realmente são um perigo por vários aspectos. Primeiro, tamanho. Os atacantes só são maiores que o arqueiro-gol. Quem que é mais fácil tirar? Um meio-campista ou um zagueiro? Ou um atacante? A gente costuma dizer que quando o zagueiro vai para cima do atacante e ele não consegue tirar o atacante, o zagueiro foi driblado. Quantos lances eu assisti de zagueiro que foi tentar tirar o atacante e o técnico errou a jogada? E aí fica cara a cara o atacante e o arqueiro-gol. E o chute de longa distância, os atacantes também são muito usados na infiltração dentro da área do adversário. Passar pelos zagueiros é muito mais fácil passar com o atacante. Bem, pessoal, para finalizar esse vídeo sobre jogadores, vou passar para vocês aí um vídeo que vai falar dos atacantes e vai fazer um replay de todos os tipos de jogadores que existem, porque nós vamos mostrar também os jogadores reservas. Vamos conhecer o 4º tipo de jogador, que são eles, os atacantes, que são 3 e geralmente são usados para bater o centro. Na hora de iniciar a partida, são levados para o círculo central. E lá, eles têm que dar um turite, ou trilhar e passar do meio de campo para poder começar o jogo. Assim se inicia o jogo do futebol. Então aí, o time do futebol, arqueiro-gol, zagueiro. O Edinaldo está mostrando também que no kit vai vir os jogadores reserva. 2 zagueiros reservas. Esse é o caso de você quiser substituir. Atenção, também vem do kit 2 jogadores de meio de campo. Tá aí os reservas do meio de campo ou laterais. Temos também os reservas dos atacantes, que são mais 2 jogadores também. Bom, senhoras e senhores, feita a apresentação dos tipos de jogadores, nós vamos rever essa apresentação lá no time vermelho e preto. O Edinaldo sempre lembrando, o arqueiro-gol. Não esqueçam que nós vamos conhecer mais um pouco de novo do arqueiro-gol.
Vamos falar mais um pouquinho dele. Lá vem o arqueiro gol do time vermelho e preto. Que eu posso falar mais dele para vocês? Primeiro, ele é o símbolo do futebol. Ele é o mascote do futebol. Ele é a bolinha branca que está na palavra futebol. E ele é branco para que seja justo em todos os jogos, todos os jogadores têm que ser brancos. Se eu tenho um time verde e o meu arqueiro gol é vice-verde, eu levaria vantagem sobre o time que joga com as cores mais claras. Por isso, o arqueiro gol, branco. Arqueiro gol de todos os times é branco. E aí o Sorrui está mostrando agora os zagueiros do time vermelho e preto. Oh, que coisa linda, hein? Sendo armados em frente à área penal. Armação essa que é por conta da regra. Daqui a pouco eu vou dar mais uma explicações sobre a regra das armações. Bom, agora ele vai apresentar para a gente os meio de campo ou laterais que o Sorrui, nesse momento a armação do Sorrui coloca eles como laterais. E agora nós vamos conhecer os atacantes do time vermelho e preto. Vejam, nessa situação da armação da vermelha e preta que ele está mostrando, a armação aí é no sentido de marcar a batida de centro do time dourado. Muito boa a apresentação aí sobre os tipos de jogadores e a armação que eles estão apresentando para os senhores. Vamos ver agora a apresentação dos jogadores reservas do time vermelho e preto. Tá aí os zagueiros para vocês. Lembrando, são 2 zagueiros que ficam na reserva, mais 2 meio de campo ou lateral. Vamos agora conhecer os reservas dos atacantes do time vermelho e preto. Lembrando que eu posso usar quantos atacantes eu quiser, quantos meio de campo também. Temos um reserva apenas para o arqueiro gol. Bem, pessoal, nós finalizamos o vídeo número 5, ou a 5ª parte do vídeo Origens, História, Princípios, Objetivos e Regras do Futebol. Agradeço a todos que acompanharam atentamente aí as regras sobre os jogadores. Quero lembrar que na playlist de regras nós temos muito mais conteúdo sobre jogadores e sobre os times de futebol. Não deixa aqui de deixar o teu like, fazer a tua inscrição no canal, deixa teu comentário e aciona o sininho para que você continue recebendo os vídeos do Futebol, Futebol de Bolinhas. E aqui fica o abraço do Walter Futebol, já aguardando você para o próximo vídeo das regras, que vai te falar sobre jogador em campo e jogador fora de campo. Grande abraço a todos!